Aleluia, glória a Deus. Eu quero cumprimentar você que está nos assistindo pela TV Viu Novo. Nós acabamos de finalizar a nossa 5ª reunião ministerial. Estamos aqui ainda no templo sede da Missão Evangélica Betel, aqui na rua Atenas, do bairro Amazonas, em Contagem. E estamos em continuidade à reunião ministerial. Nós vamos compartilhar algumas informações e daqui a pouquinho nós temos um bate-papo, uma conversa com alguns bispos e pastores da missão, juntamente com o apóstolo, compartilhando todas as experiências que nós da missão temos durante este tempo de quarentena, dessas restrições, de tudo aquilo que tem acometido o mundo inteiro, quais são as nossas estratégias, o que nós temos utilizado aqui na missão. Só que antes, eu gostaria de informar a todos que têm nos acompanhado, que você que nos acompanha pela TV Viu Novo, que neste mês de maio agora, mais especificamente na segunda-feira, dia 4 de maio, estava previsto a viagem missionária do apóstolo para a África. O apóstolo estaria viajando para a África, o continente africano, no dia 4 de maio e retornaria no dia 18. Entretanto, queridos, nós recebemos a informação de que vários países da África estão com as fronteiras fechadas. A África do Sul e também Moçambique, que era o país na qual o apóstolo e alguns pastores iriam em viagem missionária para visitar e realizar congressos lá em Moçambique, que é o país onde a bandeira da missão está hasteada. Então, infelizmente, nós recebemos esta informação, que as fronteiras de vários países africanos estão fechadas e que o voo, então, que seria pela Latam, companhia aérea Latam, foi cancelado, foi suspenso. Na verdade, nós sabemos aqui no Brasil que voos internacionais estão suspensos. O que está acontecendo é só voo doméstico, entre cidades, entre estados. Voo internacional para Estados Unidos, Europa, África, Ásia, outros países, estão suspensos a princípio até o final de junho, mas eu creio que dependendo da situação, eles vão ampliar essa restrição por mais dias e meses. Então, você que está nos acompanhando, nós estamos retornando para vocês que esta viagem missionária não será possível realizar agora, infelizmente foi cancelado, foi suspenso, e eu creio que no futuro próximo estaremos retornando à África. Então fica aqui o nosso abraço ao bispo Daniel e todos os pastores que estão lá em Moçambique, estão de quarentena lá também. Nós temos orado muito pelo continente africano, porque nós sabemos que infelizmente lá na África tem muitos países que não têm infraestrutura, não tem estrutura de hospital, rede hospitalar. Então, eu creio que vários países já estão nesse período também, de restrição, de isolamento. Lá em Moçambique, da mesma forma, o bispo Daniel tem recebido instruções do governo local de isolamento social. Então, é algo que está acometendo o mundo inteiro. Então, nós temos orado pela África, para que Deus possa abençoar e fortalecer todo o povo lá. Em nome de Jesus, que vidas sejam poupadas, em nome de Jesus, pela falta de condição hospitalar que tem em vários países da África. Então eu quero também agradecer você que nos ajudou, que colaborou com aquela ação entre amigos que nós fizemos, desta guitarra bonita aqui, essa guitarra aqui que eu ganhei, de coração da Missão Jardim Petrópolis, o bispo Rogério. Então nós fizemos uma ação entre amigos para que possamos abençoar a missão África, os trabalhos lá na África. Então você que adquiriu, está aqui os canhotos de todos aqueles que colaboraram. O recurso, querido, que nós obtivemos foi em torno aí de R$ 1.500. Nós vamos apurar, mas deu um levantamento de aproximadamente R$ 1.500. Este valor tem nos ajudado a nós mantermos as obras lá na África. Por quê? Porque recentemente, neste ano, nós temos um complicador, só para você ter uma ideia, só para você fazer uma conta. Anos anteriores, R$1 nosso valia 24 meticais, que é a moeda lá de Moçambique. Então, R$1 nosso valia 24 meticais lá. Agora, hoje, R$1 nosso vale 11 meticais. Por que a moeda desvalorizou? Por conta do aumento do dólar.
aqui no Brasil, o Brasil é um dos países da América que teve maior desvalorização da moeda. O dólar, só para os irmãos terem uma ideia, nós viajamos em novembro do ano passado para Israel, para Jerusalém. O nosso pacote custou $2.100, que dava R$7.000. Este mesmo valor hoje, que ele sairia por mais de 12 mil, porque o dólar estava menos de R$4, hoje o dólar está se aproximando de R$6. Então, por conta disso, as ofertas missionárias que nós enviamos à África giravam em torno de R$800 ao mês, para manter lá 10 a 15 mil meticais, que é a moeda de Moçambique. Entretanto, queridos, esta mesma quantidade lá, para nós aqui, aumentou de 700 para mais de R$1.400, por conta da desvalorização da moeda e também por conta do aumento do dólar. Isso tudo, queridos, tem nos desafiado, amém? Mas graças a Deus nós temos rompido em fé, com a colaboração, com a voluntariedade de coração de todos os irmãos, e também este trabalho que nós fizemos, essa ação entre amigos, também nos ajudou muito no repasse, na remessa que nós fizemos no mês passado, e para a remessa que nós vamos fazer também este mês, para ajudar, porque só para os irmãos terem uma ideia, são 65 os pastores da missão lá em Moçambique, Malawi e Zimbábue. Então, uma oferta que nós enviamos para o bispo, que está lá, e o bispo, ele administra esse recurso, tentando, fazendo o milagre da multiplicação, para que esteja abençoando e dando suporte para mais de 65 pastores que estão lá. Então, é aquela oferta que você entrega lá na sua missão, com amor, é aquela oferta de 5, 10, 20 reais. É uma oferta pequena, mas que tem muito valor quando nós enviamos lá para a África. Então, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A ação entre amigos também permitiu nós arrecadarmos algo em torno aí de R$1.500, que nos ajudou no mês passado, estará também nos ajudando nesse mês. E daí eu quero contar com a ajuda... o apóstolo, o apóstolo está aqui tem todos os canhotos, amém, queridos? Todos aqueles que acertaram, entregaram os seus canhotos, estão aqui, eu vou pedir para o apóstolo estar retirando, um canhoto, para nós anunciarmos aquele que estará sendo abençoado com a guitarra, amém? Então o apóstolo vai estar retirando aí, e eu creio que você que está nos acompanhando pela TV Viu Novo, você que adquiriu, segura aí. Se for da vontade de Deus, você estará muito em breve com a guitarra em suas mãos. Amém? O apóstolo está sacudindo ali, queridos. Amém? Isso aí é um costume que tem, de balançar ali, para sacudir, o pastor Antônio Carlos? Dá uma sacudida aí para pegar, e o apóstolo vai estar retirando um canhotinho. Pode ficar à vontade, apóstolo. Então eu faço o seguinte, eu já fiz aqui o balançar, a mistura, Eu convido aqui o pastor Edivaldo para tirar aqui, então. Eu vou sair aí. Vamos lá. Pastor, tira aqui, então, por favor. Tá vendo que a coisa está ficando bem? Envolvendo muitos pastores e bispos, amém? O pastor Edivaldo vai nos ajudar aqui, e nós vamos informar aquele que estará sendo abençoado. Ele vai virar o rosto, e vai estar certo? Amém. Está sendo filmado. Amém. Um só. Saiu exatamente para o bispo Sebastião, é o número 460, lá da missão Moeda. Bispo Sebastião, 460, o canhotinho dele que saiu aqui. Amém? Então, bispo Sebastião é o número 460. Parabéns, bispo. Vai Amém. Ficar guardado aqui, Amém. Está à disposição aqui do bispo Sebastião, que Deus abençoe. Bispo Sebastião, o número 460. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Amados, compartilhar alguns avisos. Queridos, muitos dos nossos eventos que estavam previstos para este primeiro semestre, eles foram adiados, para o segundo semestre. A princípio, eu quero deixar claro com aqueles que nos assistem, a nossa convenção está prevista para o dia 8 de agosto, amém? Anota aí.
o aniversário da missão no dia 1º, primeiro sábado, será no segundo sábado de agosto no SESC Senat. A princípio, né, nós estamos com essa data, dia 8 de agosto. Eu acredito, em nome de Jesus, que até lá, né, muitas coisas voltarão ao normal. Tendo mudanças, né, apóstolo? Tendo mudanças, nós informaremos a todos vocês com relação à nossa convenção agendada para agosto. Amém? O Acampameb no mês de setembro, era no mês de maio agora, foi adiado para o mês de setembro. Amém? E eu tenho certeza que Deus ele tem um propósito para nós durante este período, né? São estratégias que daqui a pouquinho nós vamos retornar o microfone para o apóstolo, nós vamos conversar com alguns bispos e pastores e falar sobre as estratégias que nós estamos adotando para continuar a obra, porque a obra não para, porque a igreja não são as paredes, a igreja somos todos nós. Então o lar de cada um das nossas ovelhas, a casa de Obed-edom é uma extensão da igreja. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero agora repassar o microfone para o apóstolo, ele vai dar continuidade a este trabalho, a essa reunião especial. Que Deus abençoe. Só recapitulando, né? A nossa ação entre amigos foi para o Bispo Sebastião, número 460. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Parabéns, Bispo Sebastião. Parabéns quem, né, adquiriu, que Deus abençoe. E agradecemos, em nome do Conselho Internacional de Diretores, a colaboração de todos. Amém, queridos? Neste momento eu vou fazer uma oração, e logo após esta oração, nós vamos estar convidando vocês a chegarem um pouquinho aqui para frente, tá? Mesmo mantendo a distância, vai chegar um pouco para frente. Curve a sua cabeça. Você que depositou a sua taxa, você que depositou a taxa da igreja, mesmo com dificuldade, com lutas, mas você fez o depósito, eu quero neste momento estar te abençoando. Você que ainda vai depositar segunda-feira, saiba que a obra ela não para, ela continua e temos que levar em frente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Curve a cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te apresento agora este pastor, esta pastora, este bispo, que separou aquela taxa que pertence ao CND, separou para ajudar em obras missionárias. Que o Senhor abençoe, Senhor, a todos, Pai. Todos aqueles que já depositaram, aqueles que ainda vão depositar, aqueles que trouxeram aqui no gabinete, que o Senhor esteja abençoando rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe. Queridos, antes de eu convidar as pessoas a vir aqui à frente, né, nós sentarmos aqui, eu quero dizer algo. Se porventura, essa câmara já está organizada, né? Só falta colocar outra de lá. Eu gostaria de passar para vocês algo que eu creio que é muito interessante. E vai servir para todos que estão nos assistindo. Pastor Romezinda, após terminar essa quarentena, a igreja nunca mais será a mesma. Nunca mais. Não adianta você pensar que a partir de agora que vai voltar tudo. Não, não. A normalidade que volta, que vamos ter os cultos dentro dos templos, vai ter. Mas houve uma grande mudança em todos os sentidos. E a igreja também ela vai ter que se adaptar. Então eu quero dizer para vocês, o que nós estamos fazendo, eu creio que vai servir para muitos, né? E aqueles que quiserem ir também se adaptando, vai ser muito importante que mesmo voltando, tudo digamos ao normal, as reuniões, é bom que você tenha isto. Eu gostaria de pedir ao missionário Lenário, lá em cima da mesa tem uma lista, em cima dessa mesa aí, missionário, apanha para mim, por favor. Tem uma lista de nomes, endereços, está ali, eu deixei em cima daquela mesa ali fora. Queridos, olha, atenção. Em 2017, nós começamos a orientar que todos deveriam estar preparando líderes para as casas de Obed-edom. E nós passando a orientação, foi feito por muitos, né, a preparação de líderes. Nós também fizemos a revista chamada Casa de Obed-edom. São matérias que são ministradas dentro das casas, dos lares. Tudo isso já era o Espírito Santo de Deus nos orientando com respeito ao que iria acontecer. Só tem que aqui no Barra Amazonas nós colocamos em prática, fomos bem fiéis a essa palavra e colocamos em prática.
Nós abrimos aqui no bairro Amazonas uma faixa de 64 casas de Obed-edom na região. Então vamos abrir as casas de Obed-edom. Então nós já estávamos reunindo essas casas, os irmãos já reuniam, apanhava a revista, levava e ensinava. E existe uma filmagem em que eu comecei a orientar os membros a comprarem aquela TV 4K, né? A TV 4K, Smart TV. Orientamos os irmãos a comprar Smart TV. Teve irmãos que perguntou, apóstolo, por que comprar Smart TV? Eu disse, olha, porque em pouco tempo nós não vamos ter mais condição de estar assistindo essa TV secular. Eu digo o nome, Globo, Band, Record, daí por diante. Então, comprar. Então, a maioria dos membros aqui do Bairro Amazonas trocaram as TVs e começaram a assistir a TV Vinho Novo. A maioria deles, a maioria. E alguns outros, já tendo notebook, tendo computador, no celular, começaram, e eu comecei a transmitir. E nós compramos imediatamente essas 2 câmeras profissionais, para colocar aqui, e começamos a fazer as transmissões, já preparado para isto. Então, nós começamos a orientar também aqueles que não pudessem comprar a TV, a Smart TV, que comprassem, então, aquele chamado TV Box. Vocês viram na reunião de pastores que anunciamos o TV Box. TV Box é um aparelho que você coloca na TV e transforma ela para que ela possa você assistir a programação do YouTube, daí por diante, e fica barato. Muitas vezes você não pode investir R$2.000, R$2.500 numa TV, você investe apenas R$130, R$140, R$150 num aparelhinho e você transforma a sua TV através de um aparelhinho apenas. Tem um outro também, qualquer que você falou? Chromecast. Tipo um pendrive, que você faz a conexão, você transforma, né? Você consegue assistir a TV Vinho Novo tranquilamente na sua TV e outras TVs que estão dentro da rede social. Nós começamos a orientar os irmãos. E agora, queridos, a partir de semana que vem, nós vamos estar orientando todos aqueles que não puderem comprar essa TV, já TV Smart TV, que eles possam comprar, então, o TV Box, comprar esse aparelhinho que o bispo falou, para que nós possamos, então, continuar fazendo a transmissão para dentro dos lares, mesmo com as portas fechadas. E ainda quando abrir, nós não pararemos mais de transmitir. Nós vamos continuar fazendo, pelo menos uma vez por semana, as reuniões nos lares, através da Casa de Obed-edom, reunião nos lares, e fazendo a Casa de Obed-edom dos lares, e fazendo a transmissão da Escola Bíblica Dominical pela TV Vinho Novo. Eu quero, neste momento, parabenizar os nossos irmãos da Igreja Maranata, que quando Deus falou, eles alugaram ou compraram um satélite. Colocaram lá. Deus disse, compra, porque vai ser preciso me transmitir para os meus servos. E olha, queridos, muitos foram pegos de surpresa, nós estamos tendo grandes templos em Belo Horizonte, grandes, que reuniam uma faixa de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que tiveram dificuldade de fazer as transmissões na hora quando fecharam os templos. Tiveram grande dificuldade. Nós temos aqui próximo, templos aqui, reúne uma faixa de 2.000 pessoas, tiveram muita dificuldade e não estão conseguindo fazer as transmissões no domingo ainda. Os irmãos estão meio perdidos. E eu visitando uma cidade chamada São Pedro do Suaçuí, agora esse mês passado, comecei a encontrar pessoas que estão dispersas. Encontrei um irmão e falou comigo assim, olha, eu sou da denominação tal, eu não sei por onde meu pastor anda, parece que ele viajou, não sei com quem está a chave lá do templo, estamos sem ceia. Queridos, isso está acontecendo no Brasil inteiro. Pessoas sem ceias, sem cear, as pessoas sem congregar porque não podem, sem saber por onde andam seus pastores e pastoras, está assim, está desse jeito, queridos. Pastor perdido para um lado, ovelha perdida para outro, e as pessoas não se encontram. E por quê? Faltou, sabe o quê, queridos? Uma organização. Organização. Eu quero dizer para todos que eu creio que na missão evangélica Betel está acontecendo em todos os lugares, então eu posso dizer, aqui na sede, nenhum membro sequer está sem ser assistido. Nenhum membro, nenhum. E pelo contrário, estão vindo outros. Portanto, os cultos nossos à noite, você pode olhar, nós temos uma frequência mais ou menos, na TV Vinho Novo, chega a quase 500 pessoas assistindo o culto. E eu tenho informação que em algumas casas nós temos uma faixa mais ou menos de 5, 6, 10 pessoas assistindo o culto. Então, queridos, olha, o conselho que eu dou para todos os bispos e pastores que estão me ouvindo,
Se porventura você quiser ter mais conhecimento com respeito a como criar essa estrutura, eu te aconselho a fazer essa estrutura, a você comprar uma câmera de TV, você adquirir uma boa internet para o local, para que você possa fazer a sua transmissão e fazer algo, queridos, fazer como estamos fazendo, cadastrar as famílias. E agora ainda criamos algo que está sendo uma bênção. Nós estamos sorteando as famílias. Domingo à noite, nós rodamos o sorteio de todas as famílias que estão assistindo. Roda o sorteio. A família sorteada recebe a presença do apóstolo Josué e da pastora Aurora para entregar uma cesta de frutas. Então está sendo uma bênção. Nós ungimos os portões, entregamos a cesta de frutas. Outra coisa, queridos, que vocês também podem estar procurando o pastor Marlon para estar se adequando. Vocês lembram aqui quando o bispo Luiz mostrou, o pastor Marlon, ele fez um aplicativo, vocês lembram? Um aplicativo. Então ele mostrou, falou sobre o aplicativo. Né? Você pergunta, apóstolo, que aplicativo é esse? É um aplicativo criado pelo pastor Marlon. Né? O pastor Marlon se formou em ele fez ciência da computação, então tem uma habilidade de mexer nessas coisas. Então ele fez um aplicativo. Esse aplicativo tem a conta da igreja. Esse aplicativo tem tudo, reúne tudo que a igreja tem neste aplicativo. Tudo nesse aplicativo. E interessante que os membros da Missão Evangélica Betel do Barra Amazonas já têm conhecimento desse aplicativo. Por este aplicativo, eles transferem o dízimo, a oferta, transferem as contribuições, transferem tudo. Então, quando eu digo que nós não fomos pegos de surpresa, queridos, que nós já vimos preparados para este momento, para esta hora, e eu quero dizer para todos os bispos e pastores, talvez alguém esteja perguntando, apóstolo, por que nós não fomos avisados de tudo isso? Foram sim, queridos, todos, nas reuniões de pastores, nós chamamos todos e falamos com todos com respeito à necessidade de estar tendo essa estrutura para que possamos continuar fazendo a obra. Mas agora, queridos, ainda há tempo. Se porventura você desejar depois procurar o pastor Marlon, perguntar, pastor, como é que eu faço para me ter dentro do aplicativo a conta da minha igreja, lá para que eu possa receber os dízimos, ofertas, coisas todas, ele vai te informar tudo a respeito disso. Porque o irmão, no conforto da sua casa, ele pega o cartão e faz a transferência. Ele transfere para a conta o dízimo, transfere a oferta, tranquilamente. E você, então, pode estar, através daquele hall de casas de Obed-edom, você poder dar assistência a todos. Então, nós estamos ali, o pastor parece que não encontrou, foi levado a lista lá para cima, né? Mas nós temos uma lista, ela já está com quase 100 casas cadastradas, e com telefone, com o e-mail, com o WhatsApp de cada uma delas, onde nós estamos trabalhando com todas elas. Então, por isso que eu tenho certeza, queridos, estão todos querendo vir aqui. E o primeiro culto de portas abertas não vai caber. O Porto Senhor não vai caber. Então, eu gostaria de dizer para todos os bispos, se os bispos quiserem, olha, queridos, isso é uma questão de querer. Isso é uma questão de, se você quiser fazer isso, a sua igreja local, falar, opa, eu quero a partir de agora montar uma estrutura. Por que razão? As igrejas não conseguiram transmitir, a não ser pelo Facebook, porque não havia um canal. E este canal, para que você faça a transmissão pelo celular, ou então por uma câmera, você tem que ter pelo menos 1000 pessoas inscritas. E eles não tinham essas 1000 pessoas inscritas. Então, foi o grande problema que aconteceu. Então, o conselho que eu dou é que cada bispo, cada pastor, ali na sua igreja, possa já fazer o seu canal. Faça o seu canal, peça o Malo para ajudar a fazer aí, faz um canal, zele deste canal, coloque boas filmagens, compre uma câmera, pergunte onde comprar uma boa câmera dessa, para colocar e começa já a transmitir. Sabe por que razão, queridos? E olhe, a internet não acaba mais, a internet não, essa é para sempre. Agora, do jeito que está exigindo que tenha 1000 inscritos para que faça a transmissão, daqui a uns tempos eu acho que vai ficar um pouquinho mais rígido para aqueles que queiram entrar. Aqueles já estão, não. Então a TV Vinho Novo já está no ar, graças a Deus, há algum tempo. Parece que nós estamos quantas 1000 horas no ar? Já estamos. Tem os dados? Pode falar aí. Tem os dados, você vai ver, pastor Messinda, é bom para saber como que está sendo as coisas. Então hoje nós estamos sendo bem vistos até pelo YouTube, nesse sentido, porque nós temos tantas 1000 horas de visualizações já. Então, graças a Deus por isso, né? O bispo fica à vontade para falar, nós temos os dados todos, nós estamos quase terminando, viu, queridos? Nós queremos apenas conversar com 2 ou 3 e queremos sempre estar conversando com vocês. Pode falar, bispo.
Pode falar. Amém. Amém. Querido, só compartilhando as informações com relação ao nosso canal no YouTube, a TV Vinho Novo. Amém? A TV Vinho Novo, queridos, nós estamos atualmente algo em torno aí de 1.114 inscritos. São pessoas que entraram na TV Vinho Novo, se inscreveram e muitas delas também ativaram aquele sininho, porque quando a gente coloca algum vídeo novo, ela recebe uma notificação no celular ou no e-mail de quando a gente inclui novos vídeos. Amém? Nós temos aqui, né, vídeos, né, que tem várias visualizações. Tem uma mensagem do apóstolo Josué, o advogado da mulher de Jó, com mais de 47 mil minutos de visualização, e outros mais. A última live que nós fizemos, live Intimidade, foi no dia 25 de abril, tem mais de 7 mil minutos de visualização. Então aí nós temos o crescimento da TV Vinho Novo, que já teve mais de 68 mil visualizações. Então, um canal que tem alcançado muitas pessoas, e é um canal, hoje, por exemplo, a TV Vinho Novo dispõe de aproximadamente 546 vídeos, né? São 546 vídeos que tem na TV Vinho Novo desde 2016. Amém? Então nós temos um vasto material, né, de vídeo, de mensagens, de eventos evangelísticos que nós temos na TV Vinho Novo. E só para os irmãos terem uma ideia, nós temos, queridos, aproximadamente mais de 6.000 horas, mais de 6.200 horas de vídeos, né, de trabalhos compartilhados, disponibilizados na TV Vinho Novo. E algo interessante que eu gostaria de compartilhar com todos vocês é a nossa audiência. Presta atenção, a nossa audiência. Nós temos a maior parte, né, 70% dos nossos ouvintes, né, das pessoas, a nossa audiência, 70% é aqui no Brasil. Isso quer dizer que aproximadamente 1/3 da nossa audiência está no exterior. Ou seja, nós temos muita audiência também fora do Brasil. Só para os irmãos terem uma ideia da nossa audiência no exterior. Nós temos pessoas que nos acompanham na TV Vinho Novo em Moçambique, França, Estados Unidos, Israel, Portugal. São alguns países, né? Vou repetir: Estados Unidos, França, Israel, Moçambique e Portugal. São países que estão assistindo a TV Vinho Novo. Então, quando o apóstolo recebeu a visão da missão, há várias décadas atrás, que a missão daria volta ao mundo, já está, desde 2016, através da TV Vinho Novo. Amém? Então, você que é o nosso inscrito na nossa TV, que Deus continue te abençoando. Compartilhe o link, recebeu o link, compartilhe com um amigo, para nós aumentarmos cada vez mais os números de inscritos e a audiência nos vídeos, em todo o trabalho que nós colocamos no nosso canal. Amém? Deus abençoe. Amém. Inclusive, né, bispo, seria importante, ô pastor Armezinda, se algum pastor, ô pastor Marlon, seria muito bom e interessante isso aí, né? Se algum bispo, algum pastor quiser contar algum testemunho, algum dia sobre a igreja, procure o pastor Marlon, fala com ele, fala com a equipe, olha, eu quero gravar um testemunho da nossa igreja, do nosso trabalho. Vai ficar este vídeo guardado, né? Você vai poder passar o link. E louvamos a Deus por isto, que hoje estamos dando a volta ao mundo com a TV Vinho Novo, graças a Deus. Amém? Queridos, eu convido a todos a se colocar sobre seus pés neste momento. Eu convido agora ao bispo Elcio a trazer aqui à frente, ele e a pastora Vera, a trazerem aqui à frente o pastor, nosso amigo, pastor Ivan, a vir aqui à frente. Traga ele, pastora Vera, pastor Ivan, deixando bem claro para todos que o pastor Ivan é um homem de Deus, é um homem que já deu prova do seu ministério, é um homem que nós temos acompanhado, um homem de luta, um homem de batalha, um homem que eu passei a conhecer de perto, pode ficar aqui embaixo aqui, um homem que eu passei a conhecer de perto, conheci a vida do pastor Ivan, procuramos conhecer, um homem de monte, um homem de oração,
homem de busca ao Senhor. Pastor Ivan, dentro da região do bispo Elcio, foi levantado por Deus para estar ajudando, para estar cooperando. Sempre eu vi o pastor Ivan saindo do seu trabalho e correndo logo para fazer a obra do Senhor, não medindo esforços para isto. Portanto, neste momento eu quero convidar o bispo Elcio, responsável pela região de Birité, a apanhar aqui esse instrumento de unção e vai estar colocando o azeite dentro deste instrumento de unção. E eu convido o pastor Ivan a, neste momento, dobrar o joelho de frente para o altar. De frente para o altar. Neste momento, dobrar o joelho, de frente para o altar. E eu convido os bispos aqui presentes a aproximarem um pouco mais, para que estejamos consagrando nesta hora o nosso obreiro Ivan a pastor nesta tarde. O Senhor tem seu tempo e sua hora para todas as coisas. Eu quero perguntar ao Ivan, você tem consciência do seu chamado pastoral? Amém? Neste momento você declara ser fiel a este ministério e a Deus e a palavra do Senhor, a continuar pregando o evangelho da forma que o Senhor te chamou com toda a fidelidade. Amém. Ivan, nesta tarde você será consagrado a pastor neste lugar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, como já tem te tomado, ele vai continuar fazendo de você uma bênção por onde quer que você passe. E eu quero dizer algo para você, se aquele espírito que tem se levantado contra a sua vida, se porventura ele tentar continuar se levantando, Deus ele limpará da sua vida, porque Deus nos mostrou que você é um homem de Deus, e Ele quer que você continue fazendo a obra do Senhor, e nada vai te parar. Neste momento, enquanto o bispo estará colocando óleo sobre a sua cabeça, eu estendo as minhas mãos para declarar: Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento o óleo está correndo sobre a cabeça do Ivan, e ele está sendo consagrado neste momento a pastor. Deus, que as tuas bênçãos estejam sobre a sua vida neste momento. Deus, que a unção, Senhor, desça ao Pai, da cabeça até os pés neste momento. E quando ele levantar as suas mãos para ministrar, que o Senhor tome ele em tuas mãos poderosas e o abençoe, em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba o Espírito Santo de Deus, que te renove, que te encha a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bispo, pode levantar. Pode levantar o homem de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor. Meus parabéns, pastor. Que Deus te abençoe. Continue abençoando rica e poderosamente. Continue fazendo a obra do Senhor. Amém. Amém. Receba o cumprimento da pastora que te recebeu dentro daquela região. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Eu quero convidar vocês a ficar aqui à frente ainda. E eu quero convidar neste momento a pastora Romezinda a ocupar o lugar aqui à minha esquerda. Por favor, pastora Romezinda, senta ali, por gentileza. Pastora Romezinda vai sentar ali, daquele banquinho, né? Neste momento, ela vai sentar ali, ela já está com o microfone na mão, vai sentar ali. Se vocês quiserem continuar em pé, pode continuar, não querendo, pode ficar sentados. Mas se quiser ficar aqui mais à frente, pode continuar também. A TV Vivo Novo já está se posicionando, parece que a outra câmera vai para ali ou não? Ou não vai ser preciso? Vai? Então, muito bem, a pastora já está sentada aqui. Daqui a pouquinho também eu estaria sentando ali, e eu quero conversar com pelo menos mais um ou mais dois. Bispo Luiz, eu creio que nas próximas reuniões nós vamos conversar com muitos outros, né? Porque eu sei que a TV Envio Novo quer conhecer a cada um, Agora, o que nós vamos perguntar, eu creio que vai servir para todos aqui neste lugar. E se porventura aqui, essa plateia, ela quiser se manifestar, pode manifestar, não pode? Quem sabe que tem até uma pergunta a fazer. No momento que eu estiver conversando, vai ter uma pergunta a fazer. Amém? Não é verdade? Então, muito bem. Apenas passando a informação de que a Missão Evangélica Betel, ela está assim, muito feliz. E nós temos aqui uma pastora, chamada pastora Débora. Pastora Débora está presente, ela está lá na técnica da TV Vivo Novo. Pastora Débora, levanta a mão aí. Deixa eu ver a pastora Débora. Pastora Débora, você pode vir aqui, por gentileza? Pode vir até aqui? Pastora Débora, ela vai vir até aqui, né?
Então, eu gostaria que a pastora viesse até aqui neste momento, rapidinho. Ela está lá, agora, passando assim, olha, queridos, ela está lá fazendo os retoques, está entendendo? Está passando parece que está retocando o batom, alguma coisa nesse sentido, viu, pastora? Porque eu vi que a hora que eu falei, ela deu uma olhadinha, está arrumando o cabelo, né? O pastor Jean deve ter uma ligadinha para ela e falou assim, olha, pastora Débora, parece que o negócio apertou para o seu lado, né? Então, muito bem. Mas, olha, a pastora Débora, ela é a nossa repórter, ela é a nossa entrevistadora, a pastora, né? E ela tem um chamado muito importante para isto, tá entendendo? Você que está nos assistindo agora, eu queria que ela sentasse ali. A pastora sentasse ali. Pastora, faz favor. Olha, recebendo agora a pastora Débora, né? A pastora é uma benção aqui na missão, na verdade, pastora Débora, pode sentar ali, pode subir aqui assim, sentar naquela cadeira ali. E tem uma coisa, esse microfone aqui está funcionando, ô pastor Marlon, esse outro aqui, ou não? Como é que está esse microfone? Alô, está falando, está sim. Esse microfone, ele estava aqui tranquilo, a pastora vai sentar ali. E tem uma coisa, olha, eu tenho certeza, porque a pastora Débora, ela já queria fazer, ela é representante, uma das representantes da TV Rio Novo. E ela está, assim, desejosa de saber como está a igreja lá no Santa Fé, a Missão Evangélica Betel no Santa Fé. Ela está desejosa para saber como que está acontecendo. Sabe por que razão, queridos? A curiosidade é muito grande. A pessoa quer saber, espera aí, o templo está fechado, porta fechada, não é verdade? Como que uma pastora consegue pastorear de templo com as portas fechadas? Porque existe muitas, que eu sei, em Betinho, muitos que estão fechando as portas para nunca mais abrir. Fiquei sabendo, não é bispo assim? Então, realmente, então a pastora Débora, eu notei que ela estava com aquela curiosidade. Ela falou, gente, eu represento TV Rio Novo e eu estou curiosa para saber como que uma pastora consegue pastorear. Então, ela vai fazer essas perguntas, vai estar em liberdade para, pelo menos em 3, 4 minutos, fazer essa pergunta à pastora, e a pastora vai estar respondendo a ela, está ali com o microfone na mão, vai estar respondendo. Então, com vocês, neste momento da TV Rio Novo, eu saio de cena e entra a pastora Débora, que vai fazer, neste momento, as perguntas necessárias à pastora Ormezinda, que é pastora lá em Betim, na nossa igreja, que é a igreja do Santa Fé. E ali pertence ao bispo Valdeci da região, esse bispão aí valoroso, né? Então, é capaz que a pastora, não sei não, ela vai fazer até pergunta como é que é o bispo Valdeci, porque ela não conhece ele direito não, entendeu? Então, como ela não conhece direito, ela vai querer saber como que é esse bispo Valdeci, que ela ouve falar tanto, né? Eu vou falar sobre isso, ela vai fazer algumas perguntas, né? E eu vou deixar por ela, que ela é muito criativa, deixar por conta dela. Ô pastora, com você, o programa Mesa Redonda. Que Deus te abençoe. Amém. Graça e paz a todos que estão nos assistindo pela TV Vinho Novo, né? Uma boa tarde a todos. O apóstolo aí com seus desafios, como sempre, né? A paz, pastora. Paz, pastora Débora. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Primeiro eu gostaria de convidar, né, a senhora para estar cumprimentando aí a todos que nos assistem pela TV Vinho Novo, mandar um abraço para todo mundo. Amém. Pastores, bispos, toda a Missão Evangélica Betel que nos acompanha através da TV Vinho Novo. Nós estamos aqui nessa mesa redonda, né? É onde o apóstolo nos colocou nessa desafio de responder algumas perguntas sobre a situação que nós estamos vivendo. Pastora Débora, fica à vontade para perguntar. A Deus. Amém. Primeira pergunta, né, que eu gostaria de fazer para a pastora Ormezinda, que ela compartilhasse conosco, desde o surgimento aí dessa pandemia, quais têm sido os maiores desafios, né, para estar orientando ali a membresia da igreja, né? Como que tem sido ficar sem os cultos dia de domingo aqui? Nós temos feito as transmissões, mas quando a gente chega na igreja, o templo, na maioria das vezes, bem vazio, apenas o pessoal da equipe que está cuidando da transmissão, o pessoal do louvor, e o nosso coração está apertado. A gente se enche de saudade dos nossos irmãos. Então, eu gostaria que a pastora compartilhasse um pouquinho como que têm sido os desafios, né? Quais têm sido os desafios aí para conduzir a membresia, a congregação nesses dias de pandemia. Amém. Bom, é uma situação, como foi dito aqui no começo, é um ano do qual nós nunca vivemos. É um desafio do qual nenhum pastor também já enfrentou. Mas o chamado que cada um de nós temos, ele nos dá assim, um respaldo e uma consciência de que nós devemos pastorear a tempo e a fora de tempo, e que nós andamos por fé e não por vista. Então,
É um desafio, sim, não é fácil, o coração dói, fica apertado, saudade de estar reunido com toda a membrazia. Uma coisa é você, eu gosto de abraço, eu gosto de toque, eu gosto de cheiro, eu gosto de gente, né? E você ter que limitar a poucas pessoas ou dar assistência por telefone. Alguns irmãos não estão recebendo nem visita, porque são grupos de risco, e você tem que levar a ceia e você olhar ao redor e não ter ali o corpo presente, poucas pessoas, é difícil. Mas também é reconfortante saber que você tem um rebanho para cuidar e que todos estão assim entendendo que essa é uma permissão de Deus, verdadeiramente, que isso vai passar e nós vamos ter um grande aprendizado para a próxima geração, caso haja uma próxima geração. Amém, né? amém. É isso. Amém. E lá na missão do Santa Fé, o templo está totalmente fechado, pastora? Vocês têm, de alguma forma, assim, conseguido reunir para fazer alguma reunião de oração, mesmo que de forma intercalada, seguindo algumas orientações de utilizar máscara, álcool? Como que está sendo? Sim. No dia de Santa Ceia, a gente costuma reunir em 3 horários. A gente começa de 6 às 6h30, depois às 7, depois às 7h30, ministra a ceia. E fora da Santa Ceia, de 7 às 8 da noite, a gente está reunido, poucas pessoas, uso de máscara, gel, respeitando, né, a distância entre um e o outro, né, 1,5 metro. A partir do dia 10, fomos informados que vai ser de 3 metros, dificultando um pouco ainda mais, tendo medidor de temperatura. A gente está nessa expectativa de adquirir, mas a gente está se saindo bem. Deus tem dado graça e a obra de Deus não parou e não vai parar. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Santa Deus. Fé está a todo vapor. Amém, glória a Deus. E é muito importante também que nesse tempo de pandemia, de templos fechados, a membrazia muitas vezes assustada, a gente use de criatividade para levar o evangelho, né? Nós vimos aí algumas igrejas da missão gravando vídeos, compartilhando o evangelho de uma forma tão criativa, através de dinâmicas. A missão de Santa Fé, ela chegou a fazer algum trabalho assim diferente, criativo, algo que talvez vocês nunca tivessem feito antes e que pela primeira vez vocês se viram forçados a fazer para que os membros se sentissem amparados? Sim, com certeza. Também tivemos cultos que foram gravados somente com alguns membros do louvor, 1 ou 2 pastores, e enviamos e convidamos os membros a estar acompanhando, mandando pergunta, foi pedido de oração, até pessoas aceitou Jesus, né? Por Glória a telefone, um rapaz aceitou Jesus. Temos as casas de Obed-Edom também, onde ganhamos almas. Tivemos que parar o pré-batismo, mas já temos 4 pessoas para ser batizadas, fruto dessa situação que a gente está vivendo. Amém. Glória Né? a Deus. É Glória isso. a Deus. Deus Graças tem a usado Deus. dessa pandemia para tornar o coração das pessoas férteis para receber Isso a palavra, mesmo. né? É o que a gente Verdade. tem percebido. Amém, pastor. E que Deus continue abençoando. Amém. A Missão Evangélica Betel no bairro Santa Fé, nós amamos muito vocês, temos um carinho Amém. muito grande por vocês. E nós vamos receber aqui agora, para continuar o nosso bate-papo, o Bispo Valdeci. Amém? Amém. E eu louvo a Deus pela vida desse grande líder, Amém. ali na região de Betim, onde tem feito um trabalho também com os pastores reunidos para estar dando um fortalecimento, para estar dando um direcionamento, e nós sentimos totalmente amparados por Deus Amém. e pelo nosso líder. Amém. Glória a Deus. Eu Deus agradeço abençoe, muito. pastor. Um abraço, Amém. pastora. Um abraço. Nós vamos receber agora o Bispo Valdeci, o bispo responsável pela região de Betim, por cuidar ali dos pastores da membrazia de Betim. Amém? Seja bem-vindo, Bispo Valdeci. Obrigado. Tudo bem? Gostaria que o senhor Graças cumprimentasse a aí a Deus. todos que nos assistem pela TV Vinho Novo. Eu cumprimento a todos, os bispos, pastores, os irmãos que estão em casa, por esse trabalho maravilhoso, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bispo, eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho com quem está nos assistindo, né? Outros pastores, outros líderes. Qual tem sido o maior desafio para o senhor, né, para cuidar aí dos pastores que estão sob sua responsabilidade, do rebanho que está sob sua responsabilidade? Qual tem sido o maior desafio nesses dias de pandemia em relação a
manter ali a propagação do evangelho, a não parar a obra? Ô, pastora, irmãos, a gente não estava preparado para tudo isto. Achava que ia ser coisa menor. A gente chegar aos domingos, ver os bancos vazios, a gente tinha que se emocionar. A gente sempre está convidando os irmãos para vir para a igreja, vem para a igreja. De repente, nós tivemos que fazer o contrário, não vir. E os pastores começam a ligar: bispo, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer na situação? Todos os domingos, a gente reúne uma equipe de pastores, vai para um lugar, e ali a gente ora, a gente busca o Senhor, a gente se aconselha um com o outro. Então, nosso trabalho está sendo este por enquanto. Estamos reunindo os pastores aos domingos pela manhã para buscar ao Senhor todos os domingos, e tem sido uma bênção. Os pastores que são responsáveis pelas igrejas de Betim. Amém, bispo. E o bispo Valdeci, para quem não sabe, cuida da Missão Evangélica Betel no bairro Santa Lúcia também, né, bispo? E eu tenho acompanhado que vocês estão ali também fazendo as lives, as transmissões dos cultos. Eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho dessa experiência, né? Falar apenas para uma câmera, apenas para um celular, mas saber que está tendo um alcance fora até mesmo do nosso controle, né? O que o senhor tem achado? Como que tem sido essa experiência? Oh, irmãos, tem sido uma bênção para nós, porque a gente olhar para a igreja vazia, mas saber que os irmãos estão em casa. E tem irmão na nossa igreja que eles ficam doidos para ir para a igreja, pessoa de idade, a gente fala: não fica em casa, mas vocês vão assistir a tua casa. E nós temos ministrado, profetizando pelas famílias, e temos levado também as nossas igrejas a ter um culto por semana nos lares. Cada família tem o culto, a gente tem acompanhado de perto esses cultos, que tem sido uma bênção. Então, para nós tem sido uma experiência boa. Nós temos profetizado na igreja, temos buscado ao Senhor aos domingos, lá com um número reduzido de pessoas, e louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja, algumas pessoas chegou agora para a igreja. Chegou o irmão, falou assim: deixa eu entrar na igreja? Pode? Nós deixamos ele entrar, participou com a gente, falou assim: aqui, bispo, eu quero ficar aqui a partir de agora. Eu falei: seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. E qual mensagem, bispo, o senhor poderia passar para aqueles líderes e pastores que talvez estão assim tão angustiados com essa situação, tão entristecidos, que eles já colocaram no coração deles que é o fim, que quando essa pandemia passar, eles não vão reabrir a obra novamente, eles não vão conseguir ajuntar os irmãos novamente? Qual mensagem o senhor poderia passar para esses líderes, esses obreiros que estão tão entristecidos e angustiados diante dessa situação, dessa pandemia? Amados, é você que talvez está passando por um momento difícil, pensando em parar o ministério, pensando em fechar a porta do templo, porque está difícil, sabemos disso, mas tem uma coisa: temos que ter confiança no Senhor. A hora certinha, eu tenho falado para a igreja lá, meu irmão, que isso para nós é tempo, para Deus é tratamento. E quanto mais rápido nós entendemos o tratamento de Deus, mais rápido vai passar. E em nome de Jesus, não desista. Tenha intimidade com o Senhor, que Deus vai te colocar de pé, Deus vai te levantar, Deus vai te dar palavras abençoadas, pessoas vão estar ligando, te procurando, e a hora que você estiver mais precisando, você vai ver que alguém vai mandar uma mensagem para você e vai te levantar. Você fala: glória a Deus, eu achei que eu estava sozinho, mas tem uma multidão comigo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que Deus continue abençoando sua vida, bispo, fortalecendo, dando estratégia, criatividade. Um abraço também para todos os nossos irmãos da Missão Evangélica Betel do bairro Santa Lúcia, que Deus continue abençoando vocês. Nós vamos receber agora o pastor Antônio Carlos. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Pastor, para fazer um agradecimento? Sim, claro. Eu quero mandar um grande abraço para a nossa MEP Santa Lúcia, a região de Betim. E também na quarta-feira nós vamos estar aqui ministrando a palavra aqui também. Amém. Na quarta-feira eu creio que vai ser uma grande bênção também, em nome de Jesus. Irmãos que estão nos assistindo agora, que Deus abençoe. Tá? Amanhã estamos lá na igreja buscando ao Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Em nome de Nós Jesus. que agradecemos, bispo. Deus abençoe. Pastor Antônio Carlos. Amém. Amém, seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos, é o nosso pastor ali na Missão Evangélica Betel, no bairro Bandeirinhas. Seja bem-vindo, pastor, que Deus abençoe. Eu
queria que o pastor cumprimentasse aí a todos que nos assistem pela TV Vinho Novo. Amém? Boa tarde a todos, os presentes, Deus o abençoe. Nós estamos aqui para responder a pergunta da pastora Débora. Amém, glória a Deus. Pastor, como tem sido aguentar aí essa saudade dos irmãos, né? Como tem sido, sim, esse sentimento de saudade de estar na igreja, congregando com todos, né? Podendo abraçar todos, ainda mais o senhor que é um pastor tão carinhoso, né? Gosta de abraçar todo mundo, como se fossem seus filhos. Como tem sido lidar com isso, lidar com essa saudade, lidar com essa situação dessa pandemia? Queria que o senhor compartilhasse um pouquinho como tem sido os desafios ali na Missão Evangélica Betel, no bairro Bandeirinhas. São grandes os desafios, porque tudo que você falou é verdade. A gente, como pastor, a gente já acostumou estar bem perto dos irmãos e está sendo difícil, mas Deus tem nos dado uma estratégia, Deus tem nos abençoado e nós temos visitado os irmãos, a família, e graças a Deus, mesmo com muita dificuldade, nós estamos rompendo. Amém, glória a Deus, pastor. Eu creio que cada pastor conhece o seu rebanho, né? Ele sabe o que seu rebanho está sentindo, passando ali naquele momento. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o que o senhor tem sentido, assim, a respeito do rebanho que o senhor cuida? Eles estão esperançosos de que as coisas vão melhorar? Ou estão amedrontados de que essa situação não vai passar? O que o senhor poderia compartilhar, assim, como que está o rebanho, né? Como que estão ali os irmãos, o pessoal da igreja, eles estão ansiosos para voltar aos cultos? Como que tá sendo o sentimento deles em relação a tudo isso? Eu fico alegre com os irmãos do Bandeirinha, que eles têm essa fé, essa esperança de retornar, voltar tudo normal. Tem aqueles que estão mais recolhidos, está mais dentro de casa, mas tem os também de fé, os que estão buscando a Deus e compartilha conosco, nós nos compartilhando, nós como pastor, compartilhando, levando uma palavra de esperança, levando uma palavra que vai voltar ao normal, porque Deus, ele tem uma promessa conosco, e isso que nós estamos levando, e os irmãos do Bandeirinha é de fé, está esperando esse retorno muito breve. Glória a Deus. E quando os cultos retornarem, pastor Antônio Carlos, quando essa situação passar, qual que é a visão do Senhor de como vai estar a igreja aqui no Brasil, a Missão Evangélica Betel, quando os cultos retornarem? Como que o senhor acha que vai ser? O senhor acha que vai ser muito melhor? Ou o senhor acha que vai voltar, assim, o pessoal meio receoso? Como que o senhor acha? A Missão Evangélica Betel, através do nosso amado apóstolo, ele já nos trouxe uma palavra de esperança, de fé, e nós vemos com grande dificuldade as coisas, mas nós recebemos uma palavra. Então eu acredito que a Missão Betel está preparado também para esse dia, e nós vamos receber os irmãos vai receber os pastores com a grande festa, com muita alegria, porque a Missão Evangélica Betel está preparado através do apóstolo, com grandes palavras reveladas ao nosso coração. Glória a Deus. Falou em Missão Evangélica Betel, falou em festa, né, pastor? Porque o povo festeiro é o povo da Missão Evangélica Betel. Eu também creio que nós vamos retornar com muita alegria e com muita comunhão com nossos irmãos, que a gente está morrendo de saudade, né? Verdade. Amém. Que Deus continue abençoando o pastor, fortalecendo, dando graça, estratégia para continuar conduzindo a obra ali na Missão Evangélica Betel do Bandeirinhas. Amém? Deixa um abraço para todo mundo. Amém. Muito obrigado. Amém. Nós agradecemos. Nós temos grandes desafios, mas Deus é conosco. Amém. E nós seremos vencedores em todos. Amém. Glória a Deus. Nós vamos receber agora o Bispo Elcio, que vai estar sentando aqui na nossa mesa redonda. Amém.
Amém. Seja bem-vindo, Bispo Elcio. Obrigado. Que prazer poder estar aqui Amém. fazendo parte desta mesa, né, juntamente com você. Amém. Cumprimente aí todos que nos Uma assistem boa pela tarde TV Vinho Novo. a todos, né, que estão nos ouvindo aí pela Vinho Novo, e que Deus possa abençoar vocês nessa tarde. Amém. Glória a Deus. O Bispo Elcio cuida ali da região de Ibirité. Isso mesmo. Sim, cidade de Ibirité. Amém. Ele é responsável pela Missão Evangélica Betel no bairro Ouro Negro. Amém? Amém. Bispo, compartilha aí com todos aqueles que estão nos assistindo nessa tarde, como que têm sido os desafios para cuidar da igreja ali no bairro Ouro Negro, nestes tempos de pandemia. Amém. Pastora Vera e a todos que estão nos ouvindo, tem sido um desafio, né, porque tudo é novo, né, ninguém esperava a gente não estávamos assim, esperando, né, totalmente esse momento, mas diante daquilo que nós conhecemos pela palavra, sabemos que a palavra de Deus já nos alerta sobre essa situação, né, e uma palavra que eu aprendi aqui neste altar mesmo, há 26 anos atrás, com o nosso líder, apóstolo Josué Lopes, que se diz que quando Deus não muda uma circunstância, é porque Ele quer mudar o coração. E eu creio que este tempo é o tempo da conscientização, sabe, para salvação, para arrependimento, né, para as pessoas voltarem a sua atenção para Deus. Talvez você que, porventura, está ouvindo esse vídeo aí, eu quero dizer para você, é por você que está acontecendo isso, porque Deus, Ele ama a todos, e Deus tem um propósito na sua vida, e eu tenho certeza, sabe, que se você deixar Deus trabalhar no seu coração, algo novo vai mudar dentro de você e da sua família. Amém. Glória a Deus, Bispo. Nós também cremos e temos ouvido aqui, através da vida do apóstolo Josué, temos sido ensinados que Deus está preparando a última e a maior pesca de todos os tempos. Sim. Né, um tempo de grande salvação, de grande reconciliação com Deus está por vir. Né, e eu creio também que é bem o que o senhor falou. Deus está usando dessa situação para mudar a muitos. Verdade. Que talvez estavam ali dormindo, dispersos, né, que precisam ser despertados pelo Senhor. E eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todos aqueles pastores, aqueles líderes que estão nos assistindo nesse momento e que talvez estão tão desanimados com essa situação. Que mensagem que o senhor poderia dizer para que eles possam se sentir encorajados a não parar? Né? Não é momento de parar, é momento de arregaçar as mangas e trabalhar ainda mais. Né? Que mensagem que o senhor poderia deixar para esses líderes, esses pastores que estão tão desanimados em meio a essa situação, pensando até em desistir e largar tudo de lado? Amém. Glória a Deus. Eu digo, pastora Débora, né, para todos que estão aqui nos ouvindo, aqui neste templo, e para todos que estão ao alcance aqui deste vídeo, neste momento, eu quero dizer que a palavra diz lá em 2 Crônicas 15:7, né, que nós não devemos desfalecer as nossas mãos, porque a nossa obra, ela tem uma recompensa. Então vale muito a pena você se ousar em Deus, né, se prontifique, se ouse mesmo, porque você foi chamado, sabe, para estar liderando, né, uma multidão, ou que seja um número menor. Saiba que Deus te confiou algo, é para que você vá em frente, marche, continue marchando, porque é Deus que vai te honrar. Amém. Aonde quer que você esteja. Amém, glória a Deus, palavra abençoada do Bispo Elcio, aí para você, líder, pastor, que tem andado tão desanimado, creia nessa palavra, amém, né, Bispo? Pastora. Creia que a nossa obra, ela tem uma recompensa e um galardão no Senhor, e que nós vamos sair dessa mais fortes, é verdade, né, e mais capacitados ainda para fazer a obra do Senhor. É verdade, eu queria pastora. agradecer a presença do Bispo, amém, né, pastora. mandar um abraço para todos os nossos irmãos ali da Missão Evangélica Betel em Ibirité, no bairro amém. Ouro Negro, que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, Verdade, amém? amém. E nós vamos receber agora o Bispo Maurício, amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Bispo. pastora Débora, Muito e a todos obrigada, vocês pela amém. oportunidade. Amém, seja bem-vindo, Bispo Maurício. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Amém. O senhor pode falar
bem pertinho do microfone, amém? Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que o senhor, né, cumprimentasse a todos que estão nos assistindo através da... Eu cumprimento irmãos, irmãs, pastores, bispos. Uma boa tarde. Que Deus abençoe você e o seu ministério. Amém, glória a Deus. O bispo Maurício, ele cuida da Missão Evangélica Betel, ali no bairro Marimbá. Amém, bispo? Amém. Primeiro, eu gostaria de mandar um abraço para todos os nossos irmãos do Marimbá. E gostaria que o bispo compartilhasse conosco como que está a Missão Evangélica Betel, ali no bairro Marimbá, em meio a essa situação, desse vírus, dessa pandemia. Como que o senhor, bispo, e os pastores que te ajudam ali têm lidado com essa situação, vencido com essa situação? Como que está a membrazia ali da Missão Evangélica Betel no bairro Marimbá? Ô, pastor, eu estava pensando ali, falei, se eu for convidado, eu quero dar um testemunho antes de nós, uma palavra. Isso que está acontecendo, o Marimbá já sabia. Num dia de domingo, Deus me usou lá para a profeta na Missão Evangélica Betel. Deus me avisou que estava chegando algo, o mundo inteiro. E Marimbá não precisava de assustar. Então Marimbá está preparado. E Deus levantou lá em Marimbá um pastor, cujo o nome chama Arilson. E esse pastor tem sido um instrumento nas mãos de Deus, avisando todo 3 vezes por semana tem um culto, aos lares ele passando. Então está sendo uma bênção. Amém? Amém, glória a Deus, né? Isso também é algo que o apóstolo tem compartilhado muito conosco aqui no bairro Amazonas, e eu acredito que com todos os pastores e bispos também, que Deus sempre prepara os seus, né? Tudo isso que está acontecendo, nós já estávamos preparados para essa situação. Nós não sabíamos exatamente o que viria, mas Deus nos preparou para vivermos esses dias difíceis, né? Então eu fico muito feliz de ver que o bispo foi usado ali de forma poderosa também para preparar o seu rebanho, as suas ovelhas, né? E eu gostaria que o bispo compartilhasse um pouquinho conosco quais trabalhos que vocês têm conseguido fazer ali na região do Marimbá, né? Eu sei que o pastor Arilson tem feito muitas visitas, tem ido nos lares para evangelizar, para orar pelas pessoas. Eu queria que o bispo compartilhasse para todos aqueles que estão nos assistindo de que forma que a obra não parou, o que ainda permanece sendo feito, que vocês ainda estão na ativa, com todos os cuidados, é claro, né, bispo? Seguindo todas as recomendações, utilização de máscara, higienização das mãos, mas de que forma que vocês têm ali cuidado dos membros, feito as visitas? Nós temos cuidado com as casas de Abegedon, está sendo uma bênção, né? Através de eu, pastor Arilson, pastora Regina, a pastora Brenda, minha neta, minha nora, e nós temos ido aos lares, e graças a Deus tem sido feliz. E eu estava falando com o pastor Arilson, nós tivemos meses antes de acontecer isso, até com o aluguel da igreja atrasado. Depois disso que está acontecendo, nosso aluguel está adiantado. Amém, glória a Deus. O aluguel nosso está adiantado. Então o pastor Arilson já falou assim, pai, nós agora vamos colocar o relatório em dia, que Deus está operando. Deus está operando muito na igreja, então nós vamos colocar também o relatório em dia. E nós temos lá já mais 6 pessoas, depois disso já para descer as águas. Então Deus está operando poderosamente na igreja. Amém, Amém, glória a Deus. Acho que depois que passar essa pandemia, nós vamos ter que fazer uma grande festa e também um grande batismo, né? Porque tem pessoas aí na fila de espera, esperando os templos voltarem a funcionar para que a gente possa realizar um grande batismo, né, bispo? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu queria agradecer a sua participação, bispo, te abençoar, né? Que Deus continue te usando ali na região do Marimbá, não só o senhor, mas toda a sua família, pastora Regina, seus filhos, né? Nós mandamos um abraço para todos vocês. E muito obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Amém? Amém. Manda um abraço aí para todos. Eu mando um abraço para todos os pastores, bispos, missionários. Não desanimem. Isso é o começo de uma grande vitória para a Igreja Evangélica Betel. Essa igreja que nasceu no coração de Deus para o coração do homem e chegou até o nosso coração. Então não desanimem. A luta vem, mas a vitória será muito maior. Amém, glória a Deus, amém. Deus continua abençoando o bispo. Amém. Nós vamos receber agora o bispo Rogério, amém? Glória a Deus.
Seja bem-vindo, bispo. A graça e a paz a Amém. todos, amém. Glória a Deus. Cumprimente aí a todos que nos assistem pela TV Vinho Novo, né? Queria que o senhor, ao invés de eu te apresentar, eu gostaria que o senhor se apresentasse, falasse de qual missão evangélica Betel o senhor cuida, amém? Amém. Eu gostaria de nessa tarde, né, tarde e noite, cumprimentar toda a membresia, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde, que Deus possa trazer, né, um ânimo para cada um, porque isso é um começo de uma grande vitória que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O bispo Rogério cuida ali da missão evangélica Betel, no bairro Jardim Petrópolis, juntamente com a pastora Alcione, os seus filhos, que são uma bênção, né, bispo? Glória a Deus. Amém. Né? E eu queria começar de um jeito diferente, né? Eu tenho perguntado para todos quais têm sido os desafios, mas Eita para o glória. senhor, Vamos aí. eu queria que o senhor compartilhasse um pouquinho. Alguns dias atrás, nós recebemos várias fotos e vídeos ali na Missão Evangélica Betel, de vocês fazendo visitas e compartilhando até mesmo a palavra do Senhor através de uma dinâmica, né? Eu vi a pastora Alcione ali fazendo uma dinâmica com um copo de água, um ovo cozido, se eu não me engano, algo bem diferente ali. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho o que tem sido esse trabalho e que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância de sermos criativos nessa fase tão difícil. Interessante, pastora, que quando a missionária Rosângela, né, ela é a líder de dança lá da igreja e também ela faz parte da diretoria da igreja. E nós ficamos uma semana sem ter culto no templo. E a igreja começou a nos ligar, né? Pastor, bispo, o que nós vamos fazer? E nós temos uma membresia muito jovem lá na missão Jardim Petrópolis. Então, eles são muito sedentos, né? Quando o apóstolo, os bispos, né, vão lá nos fazer visita, e eles veem que os jovens, né, lá do bairro Jardim Petrópolis são muito sedentos pela palavra, gosta de ouvir, gosta de aprender. E eles começaram a nos falar, pastor, bispo, o que nós vamos fazer? E eu comecei a orar, a pedir a Deus uma estratégia, sabedoria, para Deus mandar algo para a gente, né? Porque a igreja deu assim, entender que estava precisando de algo. E eu comecei a falar com eles, não, Deus está nos dando algo muito gostoso de fazer. E nós começamos a fazer uma gincana, né? Uma gincana pelo WhatsApp. E essa gincana, ela tem pessoas dos Estados Unidos têm nos ligado, falado assim, mas como é que você está conseguindo fazer esse trabalho? E através desse trabalho, né, dessa gincana que nós estamos fazendo, pessoas estão nos procurando, né? Pessoas, essa semana passada, eu tive com a família que sempre nos acompanhava, mas a gente não sabia, né? São um grupo de empresários, que tem um grupo de empresários lá no centro do Betim, que me acompanha, tinha muito tempo e eu não sabia, né? E me chamou para me fazer uma oração lá no estabelecimento onde que ele trabalha. Aí dei uma palavra e depois ele foi e falou, não, eu quero transmitir ao vivo o que você tem feito para a gente. Amém. Tem muito tempo que a gente tem seguido você, sabe do teu pastoreiro, e eu quero que você faça algo para a gente aqui. Levei uma palavra e eles gostaram, e eu agradeço a Deus pelo pastor Zé Divino, Amém. pela minha esposa, pela missionária Arlete, pela missionária Rosângela, por ter me ajudado, porque primeiramente sem Deus e sem eles, talvez a gente não consegue a caminhada. Mas foi muito gostoso, está sendo muito gostoso. A pastora Alcione fez assim, uma dinâmica do copo, que ela representando Ana e... Me fugiu da memória. A Ana e Ocana. Isso. E foi muito gostoso essa dinâmica. E o pessoal tem nos ligado, né? Nós, inclusive, a gente tem
uma família nos Estados Unidos que tem nos acompanhado, né? E a experiência que nós estamos tendo nessa quarentena é porque a missão evangélica Betel, ela estava preparada Amém. Glória para a essa Deus. quarentena. Amém. Então, nós estamos tendo uma experiência muito gostosa de cuidar do rebanho, mesmo longe. Mas Deus tem nos preparado a cada dia Amém. e colocado um homem de Deus, que é o apóstolo Josué, o nosso Amém. pai. Eu costumo chamar ele de pai, porque Deus tem usado ele tanto para nos ensinar e para a gente levar a quem nós está ensinando. Então, eu Amém. agradeço a Deus e ao nosso pai Josué por ter nos ensinado a cada dia como vencer Amém. esse problema, porque para Deus não é problema. Para Amém. Deus é só uma turbulência, como eu Amém. falo na igreja. É só uma turbulência. E essa Preparatória, turbulência vai passar. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o Bispo Rogério, dando força, criatividade, sabedoria para cuidar ali da moçada do Jardim Petrópolis. Nós estamos com muita saudade de todos vocês, de assistir aquelas danças maravilhosas, né, Bispo? E nós vamos voltar. Eu profetizo que a glória da segunda casa vai ser Amém. maior que a da primeira. Glória a Deus, nós cremos, amém. Um abraço para toda a Missão Evangélica Betel do Jardim Petrópolis. Muito obrigada, Bispo, por compartilhar eu conosco. posso mandar Pode, fica à vontade. para a região de Itatiaiuçu. Eu só estou esperando a quarentena acabar, porque eu quero estar lá, junto com os Amém. irmãos, com os Glória a pastores, Deus. em nome do Senhor Jesus. Amém. É como se diz, assim que as portas abrirem, nós vamos. Nós vamos. Ninguém vai nos parar. Em nome Amém. do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu Deus agradeço. continue abençoando, Bispo. Amém. Vamos receber agora o pastor Arilson. Amém. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Tudo bem? Bem, graças a Deus. Amém. Pastor Arilson cuida ali da Missão Evangélica Betel no bairro Marimbá, juntamente com seu pai, né? Ele é filho do bispo Maurício, que esteve aqui conosco agora há pouco. Seja bem-vindo, pastor, a esse desafio Amém. aqui dessa mesa redonda. Amém. Há pouco tempo nós conversamos pelo WhatsApp e eu lembro que o pastor comentou que a correria estava muito grande, porque as visitas não paravam, né? Aonde precisasse ir, você estava indo ali para poder orar pelas pessoas, acalmar as pessoas. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com todos aqueles que estão nos assistindo como tem sido essa experiência de pastorear em meio à pandemia. Né? E no nosso caso, que somos pastores tão jovens, né? Nós somos tão jovens, estamos começando nossa caminhada agora. Como que tem sido esse desafio, pastor? Sim, tem sido um desafio muito grande. Tem muitas pessoas nos procurando, pessoas ligando, pessoas precisando de uma palavra de esperança. Tem uns 2 meses, 1 mês, depois que começou essa pandemia, que eu não tenho dormido, pessoas têm ligado, às vezes chega de madrugada, o telefone toca, a gente tem visitado, tem orado, tem sido uma experiência muito boa. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque o pastor foi consagrado recentemente e, Sim, muito e assim, pouco. parece que já foi consagrado e já começou ali nas tarefas, todo empenhado. Eu queria que o pastor mandasse uma mensagem para todos aqueles jovens que estão nos assistindo, jovens cristãos que às vezes ouvem tantas vozes, né? As vozes do Instagram, as vozes do Facebook, as vozes das notícias, e eles acabam se perdendo ali naquele chamado que Jesus fez para cada um de nós jovens, né? Jesus disse: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e nós temos visto muitos jovens cristãos ali enfraquecidos em meio a tantas vozes das mídias sociais. Qual mensagem que você, né, sendo um pastor tão jovem, ingressando no ministério tão jovem e já tendo assim que amparar as ovelhas, né, igual você disse, já tem 2 meses que eu não durmo direito porque as pessoas me ligam, me chamam para fazer visitas. Qual mensagem você poderia deixar para esses jovens que estão nos assistindo agora e que talvez estão desanimados no ministério? O que você poderia dizer para esses jovens? Eu poderia dizer que em esse tempo de pandemia é tempo da gente, como diz Mateus 6,6, a gente ir para o quarto, ir para a intimidade com Cristo.
desligar um pouco das mídias, de Instagram, WhatsApp, e tirar um pouco de tempo para Cristo. Eu tenho falado com os jovens que têm me procurado, tenho perguntado se eles têm tirado algum tempo para Cristo. Tenho tirado algum tempo de intimidade, um tempo de orar, um tempo de buscar, um tempo de clamar. Porque esse é um tempo da gente tirar um tempo de intimidade com o Senhor Jesus. É um tempo da gente ir para o quarto, é um tempo da gente ir para o secreto. E eu quero deixar uma palavra para esses jovens que estão tristes, desanimados. Vai para o secreto. Começa a falar com o Senhor Jesus. Desliga-se um pouco da internet, das notícias e tira um tempo para Cristo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te consolar, ele vai falar no teu coração e na tua vida. Glória a Deus, amém. Receba essa palavra do pastor Arilson sobre a sua vida, amém. Talvez dentro dessa pandemia, do meio da pandemia, Deus vai levantar jovens pastores e jovens missionários que talvez nem sabiam que tinham dom para falar a palavra. Mas através dessa situação tão difícil, Deus vai te usar para levar a palavra. Amém? Amém. Você crê nisso? Creio. No meio dessa pandemia tem muitos Davis no pasto, né? Que Deus está preparando para assumir um grande reinado. Amém. Glória a Deus. Então você jovem, cristão que está nos assistindo agora, tome posse dessa palavra. Receba essa palavra que o pastor Arilson acabou de ministrar sobre a sua vida e creia que Deus vai te usar em meio a essa situação difícil. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Arilson por estar conosco. Que Deus continue te usando, te abençoando, te renovando de sabedoria e estratégia para continuar conduzindo aí o ministério. E fico muito feliz de ver que você está a todo vapor. Amém? Você é uma inspiração para muitos jovens que te seguem. Amém, glória Amém? a Deus. Que Deus continue te abençoando. Nós vamos receber agora a pastora Vera para estar conosco. Amém? Deus abençoe, pastor. A paz, pastora. Paz, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vinda. Glória a Deus. Esse desafio da mesa redonda que o apóstolo Josué nos incumbiu, Pelo né? amor de Deus, né? Amém, pastora. Seja muito bem-vinda. Queria que primeiro a pastora cumprimentasse a todos aqueles que estão nos assistindo através da TV Vinho Novo e se apresentasse um pouquinho para que eles pudessem te conhecer. Amém? Bom, eu sou pastora ali da Missão Evangélica Betel do São Vicente. Na direção do bispo Elson, uma bênção na minha vida, né? Nosso líder, o apóstolo Josué Lopes. Estou ali há uns 3 anos, mas está sendo assim muita bênção mesmo, né? E como tem sido, pastor, os desafios para cuidar ali dos membros nesse tempo de pandemia? O que você poderia compartilhar assim das dificuldades que vocês têm enfrentado, mas também que têm vencido, eu creio? Glória a Deus. Nessa pandemia, assim, nós, de fato, né, não pegou nós de surpresa, porque como é o ano da profecia e a gente vê muito o apóstolo pregar e os ensinamentos dele é muito bom para nossas vidas, então não pegou nós muito de surpresa, não. Mas é muito difícil, porque pessoas que estão perdendo muito a fé nessa pandemia, e isso é fato, né? E nós, como pastores, né, nós estamos tentando, né, eu, o pastor Ivan, a missionária Nilza, o pastor Reginaldo, nós estamos tentando levar fé para esses corações. E nesse tempo que nossos ministérios ficam fechados um pouco, né? Então, nós fizemos as casas de Obed-edom. E nessas casas de Obed-edom, glória a Deus, as pessoas que estão começando a avivar novamente, a acreditar novamente. Porque muitas das vezes, né, a mídia, né, a televisão informa coisas assim, não vai ter um resultado bom. Mas quem confia na palavra do Senhor, quem acredita no Deus vivo, no Deus que tudo pode, sabe que isso tudo vai passar, né? Sabe que dias melhores virão, né? Então, nós também, né, nós juntamos um povo, levamos para o monte, lá nós cantamos e adoramos o Senhor e fica tudo em paz. Amém. Não importa onde e nem como, o importante é a gente estar sempre em comunhão ali com Deus, né, pastora? E que mensagem que a pastora poderia compartilhar, né, para aqueles que estão nos assistindo, que talvez estão aí um pouco
abalados, né, na fé, como a pastora disse, muitas pessoas têm enfraquecido na fé diante dessa situação. Qual mensagem que vocês têm levado para essas pessoas, para que elas se sintam fortalecidas, encorajadas em meio a essa pandemia? Bom, é uma palavra que eu sempre costumo falar com o povo lá do ministério, né? O Senhor, Ele levantou nós para vencer. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, né? Nós não nascemos para ser derrotados, nós nascemos para vencer. E em toda a palavra do Senhor nós encontramos isso, né? Então, que essas pessoas possam acreditar, né? Nos procurar, como está sendo a procura muito grande, porque o nosso ministério ele leva uma palavra de fé, ele leva uma palavra verdadeira, né? Existe aí muito oba-oba, né? E é fato, mas no nosso convívio tem pessoas buscando, né? Tem pessoas de outro ministério que estão buscando um aconselhamento nosso. E o que nós falamos para essa pessoa é crer. Crer somente, vai passar, né? Nós nascemos para vencer, né? A nossa casa é construída na rocha, que é Jesus, né? Nós temos fundamento, nós temos base dentro da palavra. É isso que eu deixo para eles. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a pastora Vera, aos membros ali da Missão Evangélica Betel no Sol Nascente. Né? Nós estamos com muita saudade de todos vocês, podemos nos reunir aqui todos juntos para uma grande festa, mas eu creio que em breve nós vamos poder fazer isso. Amém? Que Deus continue abençoando a pastora, renovando as forças, dando sabedoria e estratégia. Amém? Pode se despedir dos nossos ouvintes. Eu acredito, né? Eu acredito. Eu queria só mandar um beijo, um abraço para o pessoal lá de Sazedo, né? É um pessoal que a gente está conquistando. E nós estivemos lá quinta-feira e foi bênção para nossas vidas. Já tem o lote lá da Missão Evangélica. E é assim, rompendo em fé, né? Glória a Deus, que Deus abençoe a TV Vinho Novo também, que Deus possa abençoar vocês ricamente, ganhar o mundo aí, né, nessa transmissão maravilhosa. Amém, pastora. Deus abençoe. Nós vamos receber agora o Bispo Edson para estar conosco. Amém? Amém. Seja bem-vindo, Bispo. Noite. Boa noite. Já, final de tarde, início de noite, né? Amém. Pode ficar à vontade, Bispo. Glória a Queria Deus. que o senhor cumprimentasse aí a todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Vinho Novo e se apresentasse para que eles te conhecessem um pouquinho. Queridos espectadores, amigos, sou o Bispo Edson, responsável pela superintendência da cidade de Esmeraldas, né? A nossa sede fica no bairro Novo Retiro, né? Temos hoje como titular o pastor Daniel, juntamente com sua família, sua esposa, a pastora Shirley, bênção naquele lugar, né? E o trabalho lá continua a todo vapor. Amém. Glória a Deus. Nós temos visto e ouvido muitas notícias da Missão Evangélica Betel do bairro Novo Retiro. Tem feito culto todos os dias na rua, com caixa de som. Né? Compartilhe um pouquinho aí de como tem sido essa experiência de cuidar dos membros em meio à pandemia, Bispo. Amém. Como disse o pastor Daniel, estando à frente, e ele teve uma ideia, culto na rua. Não podemos, né, estar aglomerados dentro do templo. Então, ele iniciou o culto na rua e também tem levado isso aos lares, né, porque nós temos diversas casas de Obed-Edom, né, e ele transmite isso, né, via Face Live, né, esses cultos aí. Tem feito os cultos através do Facebook. Facebook, não sozinho, mas ele leva os irmãos às casas de Obed-Edom, desta forma, né, transmitindo o culto ao vivo ali. Amém. Glória a Deus, Bispo. E eu queria que o senhor compartilhasse uma mensagem aí com todos aqueles que estão nos assistindo. Qual mensagem o senhor poderia passar, né, para todos aqueles que nos veem sobre como conseguir enfrentar essa crise sem que a fé seja enfraquecida, sem que a gente dê lugar ao desânimo, né, a desesperança, nem sei se existe essa palavra, mas a falta de esperança. Né? Qual mensagem que o senhor poderia compartilhar com todos aqueles que nos assistem neste momento? Amém. Meus queridos, o que eu posso dizer a vocês? Tudo vai passar. Este momento vai passar.
tudo que está acontecendo é a vontade permissiva de Deus para sacudir a humanidade. Eu nem falo sacudir a missão evangélica Betel, porque já estava preparada, mas para sacudir a humanidade. Por quê? As pessoas estavam dispersas, as pessoas estavam deixando a fé de lado, as pessoas não estavam mais crendo em Deus. Então, neste momento, quando as pessoas veem a morte, as covas, né, a dificuldade de um hospital, elas se voltam para Deus. Né? Como outros já disseram aqui, buscai a Deus, vai para o secreto. E as pessoas podem ter certeza, teremos um mundo diferente, um mundo novo, onde as pessoas vão ser mais perseverantes na fé e vão estar voltando aos tempos, porque vocês não sabem, mas o grande número de pessoas que estão buscando a Bíblia, comprando Bíblia, Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no mundo todo, principalmente aqui no Brasil. Não fique com medo, isso vai passar. Tenha fé, volte para a igreja. Você que está afastado, aproveite, hein? Já está nos últimos momentos, Jesus está batendo a porta, não perca esta oportunidade. Amém? Amém, bispo, glória a Deus. E eu queria te fazer uma pergunta, assim, pessoal, uma opinião sua, pessoal. O senhor acha que as pessoas, né, depois dessa pandemia, elas vão valorizar mais os cultos, a vinda aos templos, né? Porque o que eu percebo é que antes da pandemia, muitas vezes, né, as pessoas às vezes faltavam de culto, não davam valor a um determinado trabalho que estava sendo feito na igreja, mas depois que veio a pandemia, tudo que todo mundo queria a todo momento era poder entrar no templo e participar de um culto, estar ali com os irmãos. Então, o senhor acha que depois dessa pandemia as pessoas vão dar mais valor à comunhão dentro da igreja, à participação dos eventos? Com certeza. Eu até compartilhei com o apóstolo José no dia de sexta-feira uma reportagem. Fizeram uma pesquisa em todo o mundo, principalmente no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. As pessoas estão procurando locais para culto. Não pode. Elas estão sedentas em voltar a congregar e voltar a estar com os irmãos e poder ter um local para receber a palavra de Deus. Depois que passar esse momento de pandemia, o mundo será outro. As igrejas vão se encher. É uma profecia, as igrejas vão se encher. As pessoas estão com medo e procurando a palavra de Deus para ter um suporte espiritual. Então eu acredito que após esse momento, assim que for liberado, as igrejas estarem de portas abertas, não faltarão de culto. Amém. Amém? Nós recebemos hoje uma palavra, né, na reunião de pastores que vem muito de encontro a isso que nós estamos falando, né? As eiras se encherão de trigo, né? Os templos se encherão dos verdadeiros trigos, aqueles que estão sedentos pela palavra de Deus, né, bispo? Amém, bispo. Muito obrigada por participar desse bate-papo conosco. Que Deus continue te abençoando, te usando ali na região de Esmeraldas, ao senhor, ao pastor Daniel, à pastora Shirley, né, dando sabedoria e estratégia para cuidar de cada um dos irmãos. Que Deus continue derramando bênção naquele lugar. Aquele povo é um povo sofrido, é um povo amado, né? Tanto por mim, né, para a minha família, pastora Lolita, pastora Júlia, e que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida do pastor Daniel. Né? Até eu ia me esquecendo, nós deixamos a obra lá, na construção, em um determinado ponto, e ele já está trabalhando com o telhado, já desceu o telhado, já está organizando a reforma do telhado. Que Deus continue abençoando ele nesta obra, né? uma obra física, e principalmente no espiritual, ao qual ele está fazendo tão bem. Amém? Glória a Deus, amém. Deus abençoe, bispo. Amém. Nós vamos receber agora o bispo Luiz, amém? Amém. Amém, seja bem-vindo, bispo Amém. Luiz. Obrigado, pastora Débora. Amém, nosso bispo querido aí da Missão Evangélica Betel aqui do bairro Amazonas, que dá apoio ao apóstolo, né, em todos os tipos de assunto. Eu nem saberia especificar aqui qual deles, né? Então, uma honra te receber, bispo. E eu queria, né, primeiro que o senhor cumprimentasse a todos que nos assistem pela TV Vinho Novo. Amém. Eu agradeço também a oportunidade, pastora Débora, você que está nos assistindo pela TV Vinho Novo, né, neste momento especial, no momento, nós nunca tivemos um momento como esse, né, de um bate-papo,
muito interessante, uma oportunidade ímpar para compartilharmos, né, experiências. E é uma alegria estar aqui com a pastora Débora, com você que nos assiste pela TV Rio Novo, e estar compartilhando algo diferente que está acontecendo no mundo e também na missão evangélica Betel. Pastora Débora, eu gostaria de estar citando um fato que aconteceu. A pastora Débora até estava neste lugar, neste local, que aconteceu em 2009. 2009, queridos, você que nos acompanha, era a comemoração de 20 anos da missão, 2 décadas. A missão foi fundada em 1989. Então, no ano de 2009, nós estávamos na comemoração de 20 anos da missão. Especificamente, eu entrei na missão em 2008, fazia parte de outro ministério, comecei na missão no ano de 2008. E no ano de 2009 foi um ano diferente, um ano que marcou a história da missão. Os irmãos que estão nos assistindo, eu vou contar um breve relato do que aconteceu no ano de 2009. 2009, o Senhor Deus ele tocou o apóstolo Josué Lopes, mostrando para ele uma visão que revolucionaria a história da missão. Foi no ano de 2009 que teve a visão do vinho novo. E nessa visão do vinho novo, queridos, nós lançamos um desafio de nós irmos ao Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira é um dos picos mais altos do nosso país, do Brasil. Ele fica na divisa do estado de Minas Gerais com o Espírito Santo. Então nós fomos ali, a pastora Débora também esteve lá conosco, ela se lembra, né? Vários pastores missionários também foram nessa viagem missionária para o Pico da Bandeira. E lá no Pico da Bandeira, queridos, Deus ele falou profundamente aos nossos corações. Ali, naquele Pico da Bandeira, muitos ministérios foram revelados. Muitas coisas foram reveladas. Deus ele abriu o coração de muita gente, e também foi a partir daquele Pico da Bandeira que o Senhor Deus começou a revelar anualmente visões para o nosso líder, para o nosso apóstolo. Então 2009 foi o ano do vinho novo, né? Foi a comemoração de 20 anos da missão. 2009 foi o ano do vinho novo. O Ministério Vinho Novo começou a visão do vinho novo naquele momento, naquele ano. Eu lembro que mais à frente, 2011, por exemplo, foi um ano marcado, né? O apóstolo recebeu a visão de Deus que seria o ano da reconciliação. Então, 2011 foi um ano em que foi liberado o perdão, né? Os corações machucados, feridos por coisas que aconteceram no passado, no ministério. Então, 2011 foi um ano marcado pela reconciliação. E tem acontecido, pastora Débora, anualmente. Eu tenho aqui também um ano de 2015, um ano, né, da visão lá de Ageu com relação à glória da segunda casa, né? Foi um ano que foi marcado a reconstrução do templo, aqui sede, né? A catedral foi construída em 2015. No ano 2016 foi o ano da conquista, quando nós conquistamos o trabalho da África, né? Foi iniciado o trabalho lá na Missão África, né? Que está crescendo, graças a Deus. 2017, foi o ano da conquista, 2017, quando o Senhor Deus confiou a visão para o apóstolo das casas de Obed-Edom. Até então, queridos, nós já estávamos sendo alertados por Deus profeticamente através da vida do apóstolo. 2019, eu creio que a pastora Débora se lembra, você também que nos acompanha, que faz parte do ministério, 2019 foi marcado pelo ano da gratidão. E foi com esse espírito de gratidão, né, de ação de graças, nós tivemos a honra e a felicidade de estarmos na Cidade Santa, né, o apóstolo Josué retornando né, já esteve lá outras vezes, mas no meu caso foi a primeira vez que nós estivemos lá. E lá, né, eu creio que o pessoal da TV Rio Novo, se puder, tem até foto aí, se puder estar divulgando, né? Tem a foto de 2009, do Pico da Bandeira, né? Quem puder acompanhar, já está aí, ó, 2009, né? Se puder compartilhar, o pastor Malo está ali na técnica. Foi o ano em que 2009 foi a visão do vinho novo, né? O Ministério Vinho Novo, nós fazemos parte do Ministério Vinho Novo, né? Não se deita vinho novo em odres velhos, então tem que a renovação de odres. Foi a visão em 2009, tem aí fotos, se o pastor Malo puder compartilhar, né? 2009. E temos também fotos de 2019, do Muro das Lamentações. Tem ali a foto do apóstolo Josué Lopes carregando a bandeira da missão, lá nas ruínas do Templo de Salomão, no Muro das Lamentações,
onde ali o Senhor Deus nos confiou em Jerusalém a visão que 2020 seria o ano da profecia, onde muitas profecias estariam se cumprindo neste ano. E eu lembro que também em 2019, quando retornando de Jerusalém, no culto aqui na sede, o apóstolo Josué falou assim: olha, irmãos, 2020, né, vamos criar reservas, vamos nos precaver, porque 2020 será um ano de muitos desafios, de muitas lutas. Então, em 2019, nós já havíamos sido alertados com relação a esse período difícil que estamos vivendo, mas em toda dificuldade nós temos uma oportunidade. Amém. E eu creio que a missão evangélica Betel como um todo está encontrando essas oportunidades através de redes sociais, de WhatsApp, do próprio Facebook, através da TV Vivo Novo, que né, tem sido bênção em nossas vidas. Amém, bispo. Glória a Deus. O senhor compartilhou toda essa linha do tempo, de todas as visões, né, que Deus entregou ao apóstolo Josué, nosso líder, durante todos esses últimos anos. E a gente tem visto muitas pessoas, às vezes as pessoas falam, né, é o fim dos tempos, esse vírus veio porque é o fim dos tempos. Eu queria que o senhor apresentasse para todos aqueles que estão nos assistindo, que o senhor compartilhasse qual o seu ponto de vista, assim, se essa pandemia tem uma ligação com os últimos dias, né? O que a gente poderia entender de tudo isso que está acontecendo, se existe alguma relação dos últimos dias, se realmente o mundo está prestes a acabar, né? O que nós cristãos, de que forma que nós deveríamos enxergar esse cenário de pandemia em relação aos últimos dias da igreja aqui na Terra? Amém. Queridos, olha só, desde 2017 foi o ano da conquista. O apóstolo Josué, ele intensificou de 2017 em diante, e compartilhando com todos nós que fazemos parte do ministério, é chegada a última hora. Então já são vários anos aí falando sobre a chegada à última hora, sobre a última volta do relógio. E ele sempre nos ensina que o relógio escatológico de Deus é Israel, Jerusalém. Então os nossos olhares têm se voltado para Jerusalém. Quando eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de estar lá, eu visualizei um povo que está apressado em ver que as profecias estão se cumprindo. Então, um povo que está a postos. Quando o apóstolo sempre fala da reconstrução do templo, né, todos os utensílios, todos os recursos já estão reservados para que isso aconteça. Quando ele nos fala que o império da iniquidade, né, o filho da iniquidade, o que o detém nessa terra somos nós, a igreja de Cristo, é fato, querido. Nós estamos vivendo os últimos dias. Os últimos dias. Este vírus veio para mudar a realidade de muita gente, veio para mudar a realidade da igreja. A igreja não será a mesma depois desse vírus, né? Não será a mesma. Até mesmo a missão, a pastora Débora está à frente de um projeto maravilhoso, que é o God 2020, de evangelismo mundial. Por quê? O apóstolo fala, é o último lançar das redes, é o último. Se você acha que as coisas vão durar por 10, 15, 20 anos, entenda que está na palma da nossa mão. O tempo está findando, está acabando. Está chegando a grande hora, o dia do Senhor, o dia em que muitos vão ser retirados dessa terra. Quando Eliezer recebeu a missão de Abraão e ele tremeu, mas cumpriu a missão estava cumprida. A noiva foi entregue para Isaac, Rebeca foi entregue para Isaac. Então, está chegando o momento em que o Espírito Santo de Deus está preparando a noiva do Senhor. E se no momento dessa pandemia você tem visto a sua vida mudar, porque é propósito de Deus de nós tomarmos atitudes diferentes, de nós conquistarmos as pessoas. Você que está na sua casa, você não está só. Não vamos confundir solidão com solitude. No momento de solitude, você faz uma autoanálise, você pensa melhor os seus valores, você está ali com a sua família, você reflete sobre muitas coisas, e é um momento que Deus te permite para você rever os seus conceitos, para você se voltar novamente a Deus, para que o último lançar de rede, a última hora, o último instante da igreja do Senhor Jesus nessa terra, a dispensação da graça que está acabando, é um chamado de Deus para isso daí, a último lançar de rede, o último evangelismo,
o último avivamento. Não perca tempo, fique atento, porque tudo isso é um despertar de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, bispo. Para encerrarmos, bispo, eu gostaria, né, que nós encerrássemos, se o senhor pudesse dar um conselho e uma orientação para cada crente, não para os não cristãos, mas para cada crente que está assistindo esse vídeo nesse momento, essa entrevista nesse momento, qual seria o conselho ou a orientação que o senhor poderia passar para essa pessoa como cristão em meio a essa pandemia? Amém. Queridos, olha, eu vou até agir de uma forma mais empresarial. Presta atenção. A dica que eu te dou é foco. Focar. Os dias são abreviados para que os escolhidos não fossem enganados. Há o espírito de engano sobre a face da terra, da parte do nosso inimigo espiritual, porque ele sabe que está chegando o momento dele, o momento da condenação, o momento do aprisionamento dele. Então, tem um espírito de engano que está enganando muitas pessoas. E daí o meu conselho é nós mantermos o foco, não dispersarmos, não distrairmos, manter o foco, nosso alvo é Jesus. Vamos manter o nosso foco, né? Não deixe mídia, não deixe televisão, não deixe nada tirar o seu foco em Jesus. Amém. Porque é chegada a última hora. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida do Bispo Luiz. Deus te Amém. abençoe. Bispo, muito obrigada por estar aqui conosco. Amém. Que Deus continue te usando, te dando sabedoria, renovando as suas forças em tudo que você fizer. Amém. Amém. Forte abraço. Deus abençoe, pastora Débora. TV Vivo Amém. Novo. Amém. Nós vamos receber agora o pastor Ivan, finalizando aí as nossas entrevistas com chave de ouro. Amém, pastor. Seja bem-vindo ao desafio aqui da mesa redonda. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Glória a Deus. Boa tarde. Pode cumprimentar o pessoal. Boa tarde a todos que assistem pela TV Rio Novo, né? Eu desejo que cumprimento todos com a graça e paz, né? E desejo que todos tenham uma tarde abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O pastor Ivan é pastor auxiliar ali juntamente com a pastora Vera na Missão Evangélica Betel, Sol Nascente. Amém, pastor? Amém. E ele esteve aqui conosco há poucos dias, ministrou aqui no Templo Sede, no bairro Amazonas. Você pode, inclusive, ver a palavra dele aí na TV Vivo Novo, está gravado, depois você pesquisa lá. Pastor, eu queria que o senhor compartilhasse como têm sido os desafios aí nesses tempos de pandemia, né? O que o senhor tem sentido como pastor, de que forma que nós, pastores, podemos ajudar, né, aqueles que estão mais necessitados, enfraquecidos na fé? Amém. Nesses tempos aí dessa epidemia, né, tem afetado aí toda a nação, né, mas a gente lá da missão lá do bairro Sol Nascente, a gente tem sempre mandado mensagem, né, pelo WhatsApp, né, palavras que exortam as pessoas, né, a buscar o Senhor, tanto da nossa congregação e também pessoas vizinhos que conhecem o trabalho da gente na missão, nos procura também para oração, palavra, às vezes para fazer visitas nos lares, né, e a gente está sempre de prontidão a estar abençoando essas pessoas e também convidando a participar do reino com a gente, né, participar das bênçãos do Senhor na nossa vida. Amém. O senhor acredita que nesses últimos dias, né, com essa pandemia, toda essa situação, as pessoas estão mais propícias a receber a palavra? O senhor tem sentido isso, que elas estão mais carentes, né, com o coração mais fértil para receber ali a palavra de Deus? Sim, porque muitos deles ainda não estão sabendo o que está acontecendo, né? Mas a volta do Senhor ele está bem próxima. Então, o único socorro que nós temos é buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Então, e o melhor socorro presente é buscar a igreja, é buscar de alguém que está na obra, que tem um conselho melhor, um conselho propício, para que você pode ser abençoado e também levar a bênção para a sua casa, né? Então, sempre que eles nos procuram, nós estamos lá à disposição, né? Tanto eu, a pastora Vera, tem o missionário Reginaldo, né? A missionária Nilza, tem o pessoal lá de Sarzedo também,
que a gente está sempre visitando eles lá também, né? E fazendo o trabalho por lá. Então, eles sempre buscam uma palavra de conforto, uma palavra de superação, entendeu? E a gente está sempre à disposição para estar abençoando. Amém, pastor, amém, glória a Deus. Queria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para todos aqueles que estão nos ouvindo, inclusive os membros da Missão Evangélica Betel de Sol Nascente. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem agora para cada um deles, qual que seria, pastor? Eu queria deixar uma mensagem, né, que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3, né? A palavra do Senhor lá nos diz assim: clama a mim, responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não saiba. Amém? Então é chegada a hora do reino de Deus, é a hora do arrebatamento. Amém. Então, o nosso socorro é esse. Eu quero deixar para todos, né, que são cristãos, os que não são, é hora de pôr na balança, começar a pensar realmente das suas atitudes, dos seus conceitos, né? Porque a vinda do Senhor já é bem próxima, né? Já estamos vivendo aí o ano da profecia, já estão os últimos dias, né? Chamado as últimas horas. Então, é buscar o Senhor, né? Aqueles que estão desviados aí, consertar, né? Diante de Deus, né? Porque o Senhor está dando oportunidade, ou seja, a porta da nave, a porta da igreja ainda está aberta. Aproveita a oportunidade para que você possa consertar diante do Senhor. Convide seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, seus entes queridos. Convide a eles para que eles possam também ter oportunidade, qual você vai ter, qual nós estamos tendo, e cada um que está nos assistindo. Não perca essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Nós queremos agradecer, né, ao pastor Ivan por estar aqui conosco, que Deus continue te abençoando, pastor, te usando na obra cada vez mais, né? E nós queremos agradecer também a todos vocês, né, que nos assistiram nessa tarde, início de noite, que acompanharam cada entrevista, cada momento, tudo que foi falado aqui. Que Deus continue abençoando, né? O nosso desejo é que o Espírito Santo tenha ministrado ao seu coração, que não é momento de parar, né? É momento de arregaçar as mangas e trabalhar ainda mais, de forma criativa, usando todos os recursos que você tem, né, para pregar a palavra do Senhor, porque nós estamos nos preparando para a última grande pesca que está por vir, né, para o último grande avivamento que está por vir aqui nessa terra. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Um abraço para todos aqueles que nos assistem, né? Fiquem com Deus. Deus abençoe.